Bom, então, acho que vamos hoje direto para as séries de potências, né? Quer dizer, a gente já viu o raio de convergência, então a história que nós temos é mais ou menos o seguinte, né? Você tem aqui o somatório de n igual a zero a infinito, de a n x menos x0 elevado a n. Aí está aqui o x0, tem aqui um x0 menos r, x0 mais r. E aí aqui dentro, nesse intervalo aberto, né? Isso daqui converge. Então isso daqui é igual a certa f de x para... Em R talvez convirja, talvez não. Bom, isso serve para muitas coisas. A primeira coisa, às vezes, é para definir uma função. Por exemplo, a gente define f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito, n igual a zero a infinito de x elevado a n sobre n fatorial, e isso é a função exponencial, é elevado a x. E é uma maneira razoável de definir essa função assim. Mas tem algumas coisas que são importantes, né? É claro que a gente nunca fecha essa soma. Então, você, na verdade, aqui você define fn de x igual a somatório de i igual a zero até n de x elevado a i sobre i fatorial. E isso aqui, a ideia é que isso é uma função que está próxima dessa. Mas ainda não está claro que isso seja bem assim, porque o que a gente sabe é que para cada x, esse negócio, né? A primeira coisa que a gente tem é que o limite, quando n tende para o infinito, de fn de x igual a f de x, isso aqui, para todo x. Isso significa que para cada x, vamos dizer, dado epsilon maior que zero, eu quero chegar perto do f de x. Então, para cada x, existe um n que depende de epsilon e depende de x, tal que n maior que n de epsilon x implica fn de x menos f de x menor que epsilon. Então, em princípio, esse n depende do epsilon, claro, mas depende de cada x. Isso se chama convergência pontual. Mas, pelo que a gente viu, não é bem assim, né? Porque a gente sabe que esse negócio aqui converge. Então, se você pegar aqui um x0 menos r, x0 mais r, com rzinho menor que rzão, então, na realidade, você pode ver o seguinte, tem aqui no meio você pode botar aqui um R1. Tá? Então, pega um R1. Então, pega assim, R menor que R1, menor que R. Aí, o que vai acontecer? Você sabe que, se você pegar aqui nesse, vamos dizer, x0, por exemplo, vamos dizer, x1 igual a x0 mais R1. Ele está dentro do intervalo de convergência, porque ele está aqui antes do x0 menos R. Tá?
todo mundo a bordo, assim, eu jogo aqui um AN, faço esse negócio e tenho um intervalo de convergência, que pode ser nenhum, ou pode ser infinito, como esse aqui da exponencial. Então, tem um raio de convergência. Então, vamos supor que nós temos um raio de convergência R maior do que zero. Então, aqui dentro, esse negócio converge. Aqui fora, diverge. Mas eu sei mais. Quer dizer, se eu pegar um R1 um pouquinho menor que o Rzão, então, se eu fizer x0 mais R1 ou x0 menos R1, esse negócio vai convergir. E eu peguei um Rzinho menor um pouco. Então, o que a gente viu foi o seguinte, que se x menos x0 menor ou igual que Rzinho, você pode fazer o seguinte, né? Somatório de n igual a zero a infinito de AN x menos x0 elevado a n, você pode... Não vou escrever de novo, não. Você pode fazer o seguinte, fazer a seguinte mágica. Você divide por x1 menos x0 elevado a n e multiplica por x1 menos x0 elevado a n. Aí, ó, o x menos x0 é menor ou igual a r. O x1 menos x0 é igual... Bom, aqui eu peguei mais, então é igual a R1. Então, isso daqui, sem o n, é um certo Q com módulo de Q igual, vamos dizer, menor ou igual que R sobre R1. Porque esse daqui é menor ou igual a R e esse daqui é igual a R1. Que é um número menor que 1. Então, eu posso escrever isso assim, né? Isso aqui é igual a somatório de n igual a zero a infinito de AN x1 menos x0 elevado a n vezes q elevado a n. Que, tá? Na verdade, vamos dizer, vou botar assim, ainda, x menos x0 sobre x1 menos x0 elevado a n. Esse cara aqui, ó, agora não tem nenhum x1 está fixo, x0 está fixo, a n está fixo. Isso aqui são números. Só que como essa soma daqui, a soma no x1 converge, esses números aqui tendem a zero. Então, isso aqui tende a zero. Tá? Em particular, não vai ficar dentro de um certo, vai ser menor ou igual que um certo m. Então, isso daqui, se eu botar esse módulo aqui, eu boto menor ou igual que esse módulo, na verdade aqui ainda é igual, né? Igual, que é menor ou igual que um certo somatório de n igual a zero a infinito, que um certo m, que é maior que esse daqui, e esse daqui em módulo é menor ou igual, menor ou igual que q elevado a n, e esse q então, isso vale para todo x que está aqui. Vai me garantir que, na verdade, que eu posso pegar para um dado epsilon, eu posso pegar o mesmo n epsilon para todos os x nesse intervalo. Porque o que acontece agora aqui, né? Eu tenho esse... Deixa eu apagar aqui também. Eu posso fazer o seguinte agora.
Quer dizer, o somatório de n igual a zero é infinito. Na verdade, o que eu posso dizer, né, é que cada um desses termos, an, x menos x0 elevado a n, em módulo, é menor ou igual que m q elevado a n. Esse aqui. Porque a limitação aqui não foi só da soma, foi termo a termo. Tá? Quer dizer, tem uma PG que domina esse negócio aqui. O Q está entre 0 e 1. Tá? Então, se eu fizer... vou fazer uma coisa aqui que é a seguinte. Ó. Chama esse cara daqui de Sn de x. Hã? Aliás, de Fn. Hã? É aberto em 1, quer dizer, o Q é menor que 1. Tá? Porque, para garantir que essa soma aqui... Oi? Na verdade, ele é maior... Vou botar maior que 0, né? Até podia, mas se fosse, todo mundo tinha que ser 0 aí. Então, oi. Por que está tendendo a 0 esse aqui? É porque eu peguei no meu intervalo aqui, está aqui o x0, aí eu sei que converge aqui de x0 menos r até x0 mais r. Então, se eu pegar um x1 aqui, peguei o meu x1 aqui, tá legal? Na verdade, eu peguei assim, né? Eu peguei o x0 menos r aqui, x0 mais r aqui, e eu peguei o x1 aqui entre os dois. Mas então o somatório de an x1 menos x0 elevado a n converge. E uma série, porque para a série convergir, é preciso que os termos que você está somando fiquem pequenos, porque senão, se eles não ficarem pequenos, sempre eu vou ter uma soma e depois uma outra que a diferença para a anterior é grande. Legal? Então, é preciso que, toda vez que a série converge, é preciso que o termo geral vá para 0. Sempre lembrando que a recíproca não é verdadeira. Quer dizer, se você tiver uma coisa tendendo a 0, pode ser que a soma ainda assim seja infinita. Oi. Esse x0, ele é basicamente, tecnicamente falando, seria 0,5, né? Tem o 1 e o 0. Você pega a metade, 0. Não, é porque, repara, normalmente a gente pega o x0, a gente gosta de pegar o x0 igual a 0. Mais simples. Mas tem exemplos. Imagina que você queira fazer a série do raiz de x. Raiz de x só está definido para x maior que 0. Não tem nem chance de pegar o x igual a 0. Aí você, tipicamente, você escolhe, assim, se você já tem a função, você escolhe para x0 alguém onde seja mais fácil você calcular as derivadas da função. Então, aqui, por exemplo, eu escolheria 1. Ou, às vezes, você pode estar resolvendo um problema de equações diferenciais, que a sua função você não conhece. Você vai tentar escrevê-la como uma série. Mas você conhece os dados num tempo, digamos, inicial, x0, que não precisa ser 0. Então, vamos dizer, imagina que você conhece a posição em x0, a velocidade em x0. Significa, na verdade, que você conhece f de x0 e f' de x0. Então, você conhece o A0 e o A1 desde que você faça concento em x0. Então, aqui é razoável que você vai escrever a sua f de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito, de an x menos x0 elevado a n. Porque aí você vai precisar
Esses ANs vão ser as derivadas em x0, você já tem essa e essa. E aí, a partir delas, você vai calcular as outras. Tá? Então, depende um pouco do seu problema. Idealmente, você pensa o x0 como sendo zero. Por exemplo, no caso do seno e cosseno, a gente só sabe calcular o seno e cosseno em zero. Sabe em π sobre 2, em π e tal, mas é a mesma coisa que o de zero. Então, é natural você trabalhar em zero, mas poderia ser fazer o seno de x menos π, seno de x mais π, usar as derivadas em π também. Bom, mas a ideia é isso daqui. Então, o que a gente viu ali, na verdade, né, é que essa sequência está assim. Então, se eu fizer Fn de x menos Fm de x em módulo, vamos supor assim, n maior que... Não importa se n maior que... Deixa eu pensar o n maior que... você vai ter que... vamos supor, na verdade, que o... Deixa assim, o n maior que m mesmo. N maior que m. Então, isso aqui vai ser igual ao somatório de J igual a m mais 1 até n de AJ x menos x0 elevado a J. Que eu posso dizer, não, eu vou trocar, vou botar menor ou igual aqui, vou passar esse módulo aqui para dentro. Vou usar aqui o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. E isso daqui é menor ou igual que somatório de J igual a m mais 1 até n de m que elevado a J. E essa soma daqui é menor, vou logo para economizar, vou fazer assim, menor ou igual que a soma de J igual a m mais 1 até infinito de mq elevado a J. E essa soma daqui é mq elevado a m sobre 1 menos q. Né? Isso aqui vai para zero com m, quer dizer, se eu pegar m grande... Então, imagina o seguinte, você pode fazer o seguinte, dá epsilon, né? Dá epsilon maior que zero. Toma m tal que mq elevado a m sobre 1 menos q menor que epsilon. Então, isso daqui vai ficar menor que epsilon. Para todo n, para todo m, quer dizer, para todo n maior que... Agora você pode fazer o n tender a infinito. Então, fazer n tende para infinito, esse cara daqui tende para o seu f de x, que é a soma total. Então, quando n tende para infinito, você vai ter f de x menos fm de x menor que epsilon, né? Para todo... vamos dizer, menor que epsilon. E isso aqui vai ser para todo x entre x0 menos r e x0 mais r. Então, a situação agora é a seguinte. Se eu der um epsilon, eu posso achar um m, tal que, a partir desse m, na verdade, porque depois, a partir desse m, você tem essa diferença daqui,
menor que epsilon para todo x no intervalo. Então, vamos dizer, o que você pode fazer é assim, ó, você pega o seu intervalo aqui está o x0, x0 menos r, x0 mais r, e a sua f, que eventualmente você nem conhece, está aqui assim. É a soma desse negócio aqui nesse intervalo. Para m suficientemente grande, o fm, vamos dizer, você dá aqui uma faixa de tamanho epsilon aqui, tamanho 2 epsilon aqui, e a sua fm vai ter que estar aqui. Então, isso garante que para qualquer R menor que o Rzão, você pega esse intervalo e aí vai somando a série. Tem uma hora, vamos dizer, você dá um epsilon e vai somando a série. Tem uma hora que as somas passam a entrar dentro dessa faixazinha aqui. Na verdade, você pode dizer assim, dá um risco de giz, não precisa ser tão grosso assim, e você pode garantir que se você somar uma quantidade suficientemente de termos, o gráfico da Fn vai, vamos dizer, visto talvez lá mais do fim da sala, se o Kleber tirar os óculos, por exemplo, ele não vai fazer nenhuma diferença entre F e Fn. Talvez não faça nem diferença entre eu e o Fn também. Mas, bom, é uma metáfora, assim, né? Aqui, é porque aqui eu estou somando uma PG, aqui eu estou somando até N. Então, somei. Aí isso aqui é uma PG com termos positivos somado até N. Então é menor ou igual que se eu somar até infinito. Se eu somar isso até infinito, eu me lembro que eu decorei a fórmula, que essa soma, na verdade, aqui que é elevado a m mais 1, né? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, o primeiro termo aqui é m mais 1, na verdade, aqui é que é elevado a m mais 1. E, na verdade, né, se eu pegar qualquer m maior que esse que eu fixei aqui, essa soma vai ficar menor ainda, vai ficar menor que epsilon também. Então, a partir desse ponto, a Fn entra aqui e não sai mais. Vai se aproximar cada vez mais da F. Primeira F. Então, isso se chama convergência uniforme. Porque você pode ter uma convergência pontual que não seja uniforme. Quer dizer, vou dar um... Entendeu? É diferente você ter que Fn de x converge para f de x para cada x, e você dizer, converge uniformemente. O gráfico está entrando em qualquer faixinha em torno do gráfico da função limite. Percebem a diferença? Não? Vou dar um exemplo aqui. Vou inventar uma função assim, fazer aqui um gráfico, pegar no intervalo, deixa eu pegar nesse mesmo intervalo aqui, e vou pegar aqui o x0, aí eu vou botar aqui um tamanho na verdade, vou fazer Vou fazer uma coisa assim, ó. Daqui do x0, eu vou pegar aqui x0 mais 1 sobre n, aí vou fazer uma coisa assim, pegar aqui o ponto médio do x0 e x0 mais 1 sobre n, que é o x0 mais
1 sobre 2n, e aqui eu vou botar a altura n. E aqui eu faço assim. Oi. 1 menos q. Não, eu sempre lembrei que era o termo inicial sobre 1 menos q. Não, você tem A0 mais A0Q mais A0Q2 mais etc, que é igual a A0, 1 mais Q2 mais etc. E esse daqui aqui é A0, 1 sobre 1 menos Q. Né? Não, é porque o M mais 1, é porque a minha soma ali estava começando em M mais 1. Eu tinha posto M e depois eu botei M mais 1, porque eu me toquei que a soma ali era a partir... Eu tinha tirado o enésimo termo, então eu estava começando a somar de M mais 1. Bom, mas observa isso aqui, ó. Está torto, mas acontece o seguinte, ó. Esse caso aqui é x0 mais 1 sobre 2n. Então, para qualquer x aqui entre x0 e x0 mais r, aqui a função vale 0. Mesmo que ele esteja aqui, né, mesmo que você tenha assim, x0 e tem um outro x aqui, tem uma hora que o x0 mais 1 sobre n vai ficar aqui. Para n bem grande, essa coisa passou para cá. Então, o Fn de x0, vamos pensar assim, isso é o Fn de x e a função assim, nesse intervalo para cá. No intervalo para cá eu faço a mesma coisa. Tá? Aqui é x0 menos 1 sobre n. E aí a minha função faz isso. Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, faz assim. Então, qualquer x que não seja o x0, tem uma hora, se ele estiver do lado de cá, tem uma hora que acontece isso. O x0 mais 1 sobre n passa por ele, ele fica valendo 0. Função. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Eu não fiz assim, porque senão o x0 ia ficar com o valor n. Mas o x0 tem o valor 0 sempre. Então, essa função aqui, você tem fn de x, converge para 0 para todo x. Mas ela nunca está dentro de uma faixinha assim. Tá? Você der um epsilon pequenininho, sempre tem esse pico lá. Que, vamos dizer, no computador tem uma hora que ele não vai mais aparecer, porque o x0 mais 1 sobre n passou pelo último pixel e não tem mais como desenhar, mas é assim a função. Então, essa daqui, você tem fn de x converge para 0 para todo x, mas não converge uniformemente. Pode fazer umas coisas piores do que isso. Tá? Então, tem essa propriedade. E, na verdade, né, se você fizer os fn linha de x, que são os somatórios de n igual a 1, de i igual a 1, até n, de n a n, x menos x0, elevado a n menos 1, a gente sabe que isso também é uma série de potências, tem o mesmo raio de convergência, então a mesma coisa vai acontecer. Então, na realidade, todas as derivadas, né, as fn's convergem para 0.
vão ficar, vamos dizer, vão estar dentro, vão convergir dentro de um raio de convergência, as derivadas, as segundas derivadas, e todas vão convergir uniformemente. E é isso que vai garantir, porque não é, eu vou explicar por que não é tão evidente assim, mas é verdade que Fn' de x converge para f de x, para f' de x uniformemente. Também. Na verdade, né, na verdade mesmo, quando você faz essas Fn's assim, né, Fn de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de I igual a zero até n de AI x menos x0 elevado a I, você sabe que essas são polinômios. Polinômio tem todas as derivadas. Mas, na verdade, não dá para provar, assim, só porque são polinômios, que se eles convergirem para uma, se esses polinômios convergirem para uma função, essa função tem derivada. Exemplo. Aqui? Ué, porque para toda faixa que eu coloco tem algum x, tal que Fn de x está fora. O que significa uniformemente? Significa que para todo epsilon maior que zero, existe n0, vamos dizer, n epsilon, tal que n maior que n epsilon, implica que a diferença entre Fn de x e f de x é menor que epsilon para todo x no intervalo. Entendeu? Não é para cada x tem um n que depende de x. Tem um n que serve para todo x. Aqui não tem jeito. Você dá o epsilon e, na realidade, cada x tem o seu momento. Né? Quando o x0 mais 1 sobre n passa pelo x, a Fn de x passa a valer zero, e a partir dali a diferença de Fn de x para f de x é menor que epsilon. Mas ainda ficam os outros x aqui, né? Em que você dá um epsilon e tem aqui uns caras que estão fora. Então, por maior que seja o n, sempre tem algum x, tal que Fn de x é n. Ué, eu criei a função assim, ó, aqui ela vai até n. Ela vem aqui zero, aí sobe até n, desce para zero, sobe até n, desce para zero e volta aqui. Então ela tem dois caras garantidos em que a função vale n. Então, para qualquer epsilon que você der, está certo que tem n maior que epsilon. Né? Mesmo que o epsilon seja muito grande, você dá um epsilon grandão aqui assim. Bastava existir um, mas você dá um epsilon grandão assim e para n suficientemente grande, sempre tem um x tal que Fn de x é maior, vamos ver, menos zero é maior que epsilon. Então está fora da faixa. Então, você não pode garantir que a partir de um certo n está todo mundo dentro da faixa. Entendeu a ideia da convergência uniforme? Que é isso, entrar dentro de uma faixa e não sair mais? Não está na cara aqui que isso não entra dentro de uma faixa, nunca em torno de zero. Não, senão eu fico falando, eu tenho a imagem aqui que está gritando, se eu fico falando uma coisa, tentando te explicar com palavras, ele está aqui. Oi. Esse aqui? Por isso, ó, dá um x qualquer. Vou voltar aqui. Está aqui x0 menos r,
x0 mais r, x0. Bom, x0, a função sempre vale 0. Então, pega um outro cara. Do lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, eu vou pegar um cara aqui perto de x0, x. Eu posso, esse negócio faz assim e volta no x0 mais 1 sobre n. Daqui para frente vale 0. Então, se eu pegar um n, tal que o x0 mais 1 sobre n esteja aqui, a minha função agora, fn, vai fazer assim, né? E aqui, nesse x, ela vai valer 0. Não? Peraí. Vou apagar tudo, não é possível. Tá aqui, ó. Vamos pensar assim, 0, 1 aqui. Vamos fazer uma função assim, ó, que ela tem aqui, vamos pegar aqui, 1 sobre n, 1 sobre 2n, é o ponto médio, sobe aqui a função vai valer n. Botei um ponto aqui, 1 sobre 2n, n. Agora eu pego, faço uma reta assim, outra reta assim, e vou para lá. Então, a minha função é assim, ela, em 0, ela vai e sobe até aqui nesse ponto. Sobe assim, de repente. Depois ela, pum, desce de repente. Daqui para frente ela vale 0. Isso é a minha fn de x. Mas na medida que o n vai aumentando, 1 sobre n vai andando para cá. Então, essa faixa aqui vai fechando. Fora dessa faixa, a função vale 0. Então, se eu pegar um x qualquer que não seja 0, eu vou apertando, apertando, até que o x fica fora. E o fn de x, dali para frente, vale 0. Então, o fn de x converge para 0. Para todo x. O único que escapa é o 0. Mas eu já coloquei fn de 0 sempre igual a 0. Então, não escapa. Legal? Estou liberado? Então, pode acontecer isso. Quer dizer, você pode ter uma convergência para todo x, a função fn, vamos dizer, a sequência fn de x convergir para um certo valor, que define uma função, f de x, no caso é 0, mas não ser a convergência uniforme. Outra coisa que pode acontecer a fn pode até convergir uniformemente para uma f e a derivada não convergir. Vou fazer um outro exemplo aqui. Ó. Vamos fazer assim, fn de x igual a 1 sobre n seno de n ao quadrado x. Então, ó, vamos botar aqui 0. O seno de n ao quadrado x está entre menos 1 e 1. Não importa quem é o n ao quadrado x, não quero nem saber. É seno de alguma coisa, está entre menos 1 e 1. Dividir por n está pequenininho. Está entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. Então, está aqui. Isso aqui é 1 sobre n, menos 1 sobre n. Aqui é o 0. E esse cara vai fazer alguma coisa assim. Então, isso aqui converge para 0 uniformemente. Está claro, né, que é uniformemente. Porque você dá o epsilon, bota 1 sobre n menor que epsilon, está na faixa. Agora, olha para o fn'. Fn' de x é 1 sobre n cosseno de n2x
Tá assim. Vezes a derivada n2x, que é n2. Então, isso é n cosseno de n ao quadrado x. E agora esse cosseno assume valores menos 1 e 1. E quando ele assume o valor 1, a derivada é n. Quando ele assume o valor menos 1, a derivada é menos n. Então, isso daqui não converge para zero uniformemente. Nem converge, vamos dizer, sem ser uniformemente. Né? Então, isso é para explicar que isso aqui não está ganho. Né? Quer dizer, você tem quando você faz a série de potências, você tem Fn, converge uniformemente para uma F, tudo bem, mas pode, vamos dizer, tem funções, tem sequência de funções que convergem uniformemente para alguma coisa e as derivadas não convergem uniformemente. Aliás, lembra da demonstração de que a soma dos lados de um triângulo é igual ao terceiro? Eu construí uma coisa assim, ó, que está convergindo para zero, uniformemente. Mas o comprimento depende da derivada. Quer dizer, quando você faz o comprimento do gráfico, né, dessa curva, você faz a integral de raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então, é meio isso daqui, ó. Está claro aqui que você está... É uma situação assim, essa função está tendendo uniformemente para zero, mas se você olhar o comprimento, ele não está tendendo a zero, porque esses negócios estão ficando assim, em pé, né? Vai tender para infinito, na verdade. Então, a situação aqui é um pouco diferente. Mas, como a derivada converge, você tem uma coisa assim, ó. Aqui, na verdade, ó, o que a gente tem é que Fn de x converge para uma certa f de x uniformemente. E a Fn' de x converge para uma g de x, que eu não sei se é f' também, uniformemente. Em x menos x0 menor ou igual a r. Tem um fato aqui que a gente pode demonstrar que é mais, vamos ver, é um pouco elaborado, mas como essas funções são contínuas e a convergência é uniforme, tanto a f como a g têm que ser contínuas. E aí, você vai poder garantir, né? Você vai poder dizer que Fn, vamos dizer, você pega aqui o intervalo, pega aqui o x0, pega um x aqui, x0 mais r, pega a direita só para... Né? Fn de x é igual a Fn de x0 mais a integral de x0 a x de Fn' de t dt. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. E esse Fn de x0, ele converge para o f de x0. Por outro lado, esse Fn' de t, ó, se você fizer integral de 0 a x de Fn' de t dt e fizer a integral de 0 a x dessa g de t dt,
eu estou pensando assim, eu não sei se a G é a derivada de F. Tá? Não tenho a garantia. Eu sei que Fn converte para F, a derivada converte para alguma coisa que eu chamei de G. Mas eu acredito que G deva ser a derivada de F. Então, se eu integrar G, eu devo ter a F. Então, se eu olhar para isso daqui, ó, isso daqui é menor ou igual que a integral de 0 a x de Fn' de t menos Gn', menos G de t, dt. Isso aqui está tendendo a zero, né? Quer dizer, isso daqui, para todo epsilon, isso aqui vai ficar, para n suficientemente grande, isso fica menor que epsilon. O 0x é menor que r. Então, isso aqui vai ficar menor que epsilon vezes r, e o epsilon é tão pequeno quanto eu quero, então isso aqui tende a zero. Então, esse negócio daqui está convergindo para a integral de x0 a x de g de t dt. E esse daqui está convergindo para f de x. Significa que eu posso... isso aqui não importa qual seja o x. Tem como a convergência aqui é uniforme, a partir de um certo n0, esse está perto desse, esse está perto desse. E esse aqui também, pela convergência uniforme, a partir de um certo n1, isso está perto disso. Então, ó, você vai ter f de x igual a f de x0 mais a integral de x0 a x de g de t dt. Um g contínuo. Significa que a derivada de f é igual a g de x. O teorema fundamental do cálculo também. Então, nesse caso, é o fato de que a derivada converge que garante que a Fn, vamos dizer, que a Fn converge, a derivada converge, então esse tem que ser a derivada desse. Esse teorema, eu poderia torturar vocês com uma demonstração com hipóteses um pouquinho mais fracas. Se eu supuser apenas que Fn de um certo, vamos dizer, do x0 converge, Fn de x0 converge para Fn, para f de x0. E garantir que essas Fn' convergem uniformemente para G, sem supor que a G é contínua, de maneira que eu não possa simplesmente integrar aqui sem saber se eu posso integrar, ainda assim esse resultado vale. Mas aqui eu não preciso de um resultado tão forte. Vou deixar vamos dizer, esse sofrimento para o curso de análise. O prazer, saber que esse teorema vale em hipóteses mais fracas para o curso de análise. Tá? Então, moral da história, dentro do raio de convergência da série, eu posso derivar quanto eu quiser. E integrar mais ainda, porque no caso da integral, eu acabei de mostrar que as funções podem estar próximas, não uniformemente próximas, e as derivadas ficarem distantes. Mas as integrais não. Claro, quer dizer, eu tenho uma função aqui. Aí eu traço uma faixa aqui. Se eu pegar outra função dentro dessa faixa, a integral vai ter que estar próxima da integral dessa. Tem erro, né? Então, eu posso derivar e integrar quanto eu quiser dentro daquele intervalo. Que foi o que o Newton disse lá em 1660 e pouco. Isso lá. E disse, então agora, beleza, posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, vamos dizer, para nós que tentamos encontrar primitivas das funções, em termos de funções conhecidas, tem funções que nos escapam. Por exemplo, se você fizer f de x igual a seno de x2,
não tem como expressar, eu não sei demonstrar isso, não é fácil, mas não tem como expressar essa função como vamos dizer, a integral dela em termos de funções elementares. Por outro lado, vamos dizer, a gente tem, se você fizer a série do seno x é igual a somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, para o Newton, ele leva para isso daqui e diz, isso aqui é igual a somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 4n mais 2 sobre 2n mais 1 fatorial. E, portanto, integral de f de x dx, uma primitiva disso, é só integrar isso aqui. É somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 4n mais 3 sobre 4n mais 3 sobre 2 vezes 2n mais 1 fatorial. E pronto. Se você derivar isso, vai dar isso aqui. Então, para ele, porque pelo menos parece assim, no momento em que ele faz isso, ele não tá, eu acho que o conceito de derivada já existia e tal, mas não tinha ainda um cálculo desenvolvido, regras de cálculo, nada disso. E ele disse, não, regras de cálculo é isso aqui. Eu escrevo uma função como uma série e pronto. Tá? Mas tem uma coisa que, claro, nós não provamos, porque uma coisa é você escrever. Tem outro problema agora que a gente tem que enfrentar, é o seguinte: uma coisa é você calcular os coeficientes da série, que deve ser a série da função. No caso do seno, é simples, né? Porque você tem seno zero igual a zero, seno linha zero é igual a cosseno zero igual a 1, seno duas linhas zero é igual a menos seno zero igual a zero, seno 3 linhas zero é igual a menos cosseno zero igual a menos 1, e agora repete. Então você fica com 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. E, tal, e dá aquilo ali. Mas quem garante que na hora que você escrever isso vai mesmo dar o seno? Você pode perguntar, mas claro, por que não daria? Porque não daria porque caiu na nossa prova outro dia um exemplo em que não dá. Certo? A gente fez uma função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2 se x é diferente de 0, 0 se x igual a 0, e aí a gente tem as derivadas todas em 0 são iguais a 0, e aí a série dessa função teria que ser 0. Só que essa função não é 0, ela só é 0 em 0. Então, tá, tudo bem, raio de convergência 0. Aliás, a gente já viu também, né, o caso do 1 sobre 1 mais x2, que a função tem todas as derivadas e tudo, mas a série de potência só converge dentro de um certo intervalo. Então, quer dizer, você pode ter uma função que tenha todas as derivadas. Pior caso é esse aqui, ó, tem todas as derivadas. Aí você monta a série para ela e a série só converge no centro, no caso no zero. Tem caso mais ou menos, tipo 1 sobre 1 mais x2. Está definida para todo x também. Aí você faz a série e só converge entre menos 1 e 1.
E 1 sobre 1 mais x2 é uma função muito mais simpática do que e elevado a x. Assim, em termos de simplicidade, né? 1 sobre 1 mais x2, você nem precisa de série, né? Você vai lá, joga o x ali, faz a divisão, tudo. O e elevado a x, que é uma função bem mais complicada, é dada por uma série que converge para todo x. Na verdade, você pode definir a e elevado a x dessa maneira. Ou seno x é uma função assim. Então, tem mistérios aí nisso, mas pelo menos a gente tem que fazer as contas e garantir, sei lá, que para o seno, para o cosseno, então a série realmente converge. Não vem de graça. Então, vê se está claro. Se você tem, vamos escrever assim, AN dada. Então, existe R maior ou igual a zero, tal que somatório de N igual a zero até infinito de AN x menos x0 elevado a N converge para todo x em x0 menos R, x0 mais R. Claro, se o R for zero, pelo menos esse negócio fica vazio, mas do x0 ainda converge. X0 sempre converge. Então, primeira coisa é isso, né? 2, e em x0 menos R, x0 mais R, com Rzinho menor que R, a convergência é uniforme. E 3, nesse intervalo de convergência, a gente pode derivar à vontade. Em x0 menos R, x0 mais R, significa o quê? Que se f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de AN, x menos x0 elevado a n, então a gente pode dizer que a késima derivada de f em x vai ser somatório de n igual a k infinito de n menos 1, n menos k mais 1, né? Menos 1, né? A n, x menos x0 elevado a n menos k. Se não errei na minha fórmula de recorrência aqui, tá? Pode ir derivando, dá tudo certo. Mas agora eu estou construindo um pouco a teoria geral. Eu dou uma sequência, crio a função e tudo funciona. Agora a questão é a seguinte, eu pego a função seno, aí pego a sequência
das derivadas lá do seno em zero. Construa aquela série que eu falei que era a série do seno. Agora eu tenho que provar que aquela série é a do seno. É alguma função. Aliás, me ocorreu provar de uma maneira um pouco original aqui, assim. Depois vou... Porque a maneira original é a seguinte: aquela função, se eu definir S de x igual a somatório de n igual a zero ao infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, e c de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n, x a 2n sobre 2n fatorial, como eu posso derivar termo a termo, é fácil mostrar que a derivada de S é C, a derivada de C é menos S, S de zero é zero e C de zero é 1. E com essas propriedades eu provo que só tem um par de funções, que é seno e cosseno. Eu faço S de x menos seno x ao quadrado mais C de x menos cosseno x ao quadrado. Chamamos aqui de f de x. É imediato que f de zero igual a zero e dá para mostrar que f' de zero é zero. Então, essa função tem derivada nula, então ela é constante. Como ela vale 0 em 0, ela é zero identicamente, então vale isso aqui. É um bom exercício. Mas, aqui é meio particular. Tem uma maneira mais ou menos natural, que nem precisa do polinômio de Taylor, de você construir a série da função, fazer aparecer a série e, de certa forma, olhar para a convergência. Você só não precisa ter medo de cobra. Você só precisa não ter medo de cobra. Eu que estou assim, sou o mais exposto aqui. Que é o seguinte, ó. Vamos pegar uma função f, tá? Vamos fazer do zero, tá? Só para pegar assim no intervalo 0, R, sei lá, aberto, deixa aberto. Tá? Só para não me preocupar de integrar para trás, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pego aqui o zero, o x, e faço f de x. Acho que eu vou apagar isso aqui, já desenhei. Vou fazer f de x igual a f de zero mais integral de 0 a x de f'. Tá? Essa f aqui é f com infinitas derivadas. Que a gente chama de classe sem infinito. Tá? Então, tem todas as derivadas que eu quiser. Então, eu posso fazer isso assim. F', vamos dizer assim, de t, dt. Aí, eu posso pegar e dizer o seguinte, ó, mas isso daqui é f de zero mais integral de 0 a x. F' de t, o t está entre 0 e x, né? No intervalo 0 e x. Então, eu posso escrever f' de t como f' de 0 mais integral de 0 a t de f' de t1 dt1. Isso daqui é isso. Né? Assim como esse daqui é esse daqui é esse.
Aí o f' de 0, eu posso tirar daqui, porque ele não está dentro dessa integral, né? E f' de 0 a x, f' de 0 vezes x. Então, isso aqui é igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x, mais a integral de 0 a x, da integral de 0 a t, do f' de t1, que eu vou escrever como f' de 0 mais integral de 0 a t1 de f' de t2 dt2. Isso aqui, né? Esse aqui é esse. dt1 dt. Aí, ó, esse f' de 0 aqui não está dentro dessa integral, eu posso tirar aqui e escrever assim, isso daqui é f de 0 mais f' de 0 vezes x, mais, quando eu integro isso de 0 a t, dá f' de 0, f' de 0 vezes t, que eu integro de 0 a x, isso aqui é constante, integral de t é t2 sobre 2, de 0 a x, dá x2 sobre 2. Então, isso daqui vai dar f' de 0, x2 sobre 2, mais desse cara daqui agora. Tem três, né? Três cobras, que eu falei. Está ficando perigoso. Né? Uma vez eu conheci um casal lá em São Paulo, eles tinham uma cobra dentro de casa, uma cobra enorme, assim. Eles moravam num apartamento conjugado, tinha a caixa de vidro, era mais ou menos como uma bancada dessa, de parede a parede. Eles davam um ratinho para a cobra de vez em quando. Assim. Eles, por exemplo, não iam se assustar com essa demonstração. Não sei, o cara era dentista, a mulher era professora de dança. Talvez se assustasse, mas não com cobras de verdade. Então, esse daqui é o f' de t2, vai ficar f' de 0 mais a integral de 0 até t2 da f4' de t3, dt3, dt2, dt1, dt. E agora eu vou de novo, vou tirar esse cara. Aí aqui ó, vai sair f3' de 0, t1, que eu integro de 0 a t, então vai ficar f3' de 0 sobre 2 t2, que eu integro de 0 a x, que vai ficar f3' de 0 sobre 3 vezes 2, x3. Vai entrar aqui. É o próximo termo da série. E aí você vai fazendo e você fica, né, com f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f' de 0 sobre 2x2, mais etc., mais a enésima derivada de f em 0 sobre n fatorial x elevado a n, e sobra um monte de cobra aqui. Quer dizer, sobra a integral de 0 a x, da integral de 0 a t, da integral de 0 a t1, até, sei lá, a integral de 0 até, acho que era tn menos 1, né? Acho que é tn menos 1, vamos ver, f n mais 1, né? De t n
dtn, etc., dt1, dt, alguma coisa assim. Então, isso aqui é o polinômio de Taylor, isso aqui é o resto. Tá legal? Esse resto daqui, se eu garantir que todas as derivadas são menores que alguma coisa, por exemplo, no caso do seno e do cosseno, todas as derivadas são menores ou iguais a 1 em módulo. Então, essa integral aqui, se eu olhar para o módulo dessa integral, é menor ou igual que a integral do módulo, a integral do módulo, a integral do módulo, a integral... Então, a integral do módulo que está aqui, que no caso do seno e cosseno seria 1. E aí, quando eu integro 1, vai aparecer uma potência de x, só que dividido por um fatorial. E aí, isso vai para zero. Mesma coisa, se você pegar o e elevado a x, pensa assim, não, eu não defini a função e elevado a x por uma série, mas e elevado a x é a função lá, ela é assim, e todas as derivadas de e elevado a x são iguais a e elevado a x. Então, no intervalo de 0 a r, e elevado a x é menor que e elevado a r, que é um cara fixo. Não depende se é a 10ª derivada ou a 1000ª derivada. Então, você teria um número aqui fixo, e aí você integra, dá esse número vezes a potência você pode botar uma potência de R, inclusive, sobre N fatorial, e isso vai para zero. Quando é o logaritmo, aí já é ali meio... Porque o logaritmo tem as derivadas que são potências de 1 sobre x, e ainda tem um fatorial no numerador. Então, quando você chega perto de zero, você tem uma coisa grande e tem um fatorial no numerador, e aí você faz as contas e funciona ali para x entre menos 1 e 1, que era meio o de se esperar. Tá? Quer dizer, embora, vamos dizer, se você pensar o logaritmo de 1 mais x, para x de 0 a infinito, ele existe. Então, poderia convergir. Só que não adianta, a gente sabe que se convergir do lado de cá, tem que convergir do lado de cá também. Aqui tem o zero que não funciona. Então, não tem jeito. Né? Mas você pode fazer é dizer, não, eu não vou fazer o logaritmo de 100 em 1, eu vou fazer de 100 em 1000, porque aí pelo menos eu vou de menos 1000 até 2000. Mas aí vai ter que botar as derivadas do logaritmo em 1000. Vai ter que pagar esse pequeno precinho. Então, tem essa maneira aqui da gente provar, usando uma limitação das derivadas, mas de todas as derivadas. E no final das contas, isso daqui, digamos que essa derivada daqui seja menor em módulo, né? Módulo dela seja menor que um certo k. Aí você você vai ter k, tn menos 1, depois você vai ter k, tn menos 2 ao quadrado sobre 2, e aí você vai e você vai ter alguma coisa tipo k, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vamos dizer, o x aqui, na verdade, você pode botar r, porque você tem uma limitação uniforme, sobre n mais 1 fatorial. E aí, se esse r não depende da derivada, isso aqui está bom, porque para o r fixo, isso aqui tende a zero. Então, quando você vai aumentando o n, o resto vai ficando pequeno. No caso do logaritmo, esse cara aqui depende do n, mas você ainda tem um n mais 1 fatorial aqui no denominador que pode segurar a onda se esse cara crescer um pouco. Ele segura até um certo ponto. Não, eu tô mostrando aqui como é que a gente
Tá? A questão é a seguinte, qual é a questão que nós estamos enfrentando aqui? Eu tenho F de um certo intervalo I em R de classe C infinito. I pode ser um intervalo limitado, pode ser a reta toda, pode ser, por exemplo, no caso logaritmo, de zero aberto até infinito, tem lá o seu intervalo I. Aí você pega aqui um x0 e aí, bom, você pega um intervalo, né, x0 menos R, x0 mais R, e pega o seu x nesse intervalo, pode ser aqui também, e faz esse esquema aqui. Porque aí você chega, né? Você chega ao seguinte, f de x vai ser f de x0 mais f' de x0 mais f duas linhas de x0 sobre 2 mais x aqui, x2 mais f três linhas de 0 sobre 3 fatorial x3 mais a enésima derivada de f em 0 sobre n fatorial xn, mais um resto de uma função de x. Isso eu sempre posso escrever. Eu posso pegar uma função qualquer aqui, escrever qualquer besteira aqui, não precisa ser isso, e chamo de Rn a diferença entre f e a besteira que eu escrevi aqui. Então, faz eu escrever isso, não quer dizer que esse cara seja pequeno. Então, o que a gente conseguiu foi mostrar que esse cara daqui é escrito em termos dessas integrais e que se a gente conseguir vamos dizer, se a gente conseguir mostrar, usando uma limitação das derivadas que você tem aqui, que esse cara tende a zero quando n tende para infinito, para x num certo intervalo, então você tem convergência uniforme naquele intervalo. Sim, mas depende da função que você tem. No caso do seno, cosseno é fácil. No caso exponencial, mais ou menos, razoável ainda. No caso logaritmo, ruinzinho, você tem que realmente fazer a continha ali direitinho para achar que o intervalo de convergência é aquele mesmo. No caso do logaritmo, se você botar o centro 1, ele é vamos dizer, o intervalo de convergência é o melhor que você pode ter. Você não pode ter não é, se você fizer aqui o log, aqui tem 1, aqui tem 0, você não espera que vá convergir para um raio maior do que 1, porque senão quando chegar em 0 vai ter que convergir para o logaritmo de 0. Não é. Mesma coisa raiz quadrada. Raiz quadrada também, você faz 101, vai até o 0. No caso do logaritmo, não tem como convergir, não tem muito... Seria esquisito, né? Tem teorema para explicar isso, mas seria esquisito a série do logaritmo convergir do 0 quando o logaritmo vai para infinito, quando x vai para 0. No caso da raiz quadrada, é razoável, até dá para pensar, pode ser que convirja, porque raiz de 0 é 0. Então, dá para acreditar que converge. Você faz a conta com essa esperança. Aí você tem, vamos dizer, para essas funções mais conhecidas, você tem as séries. Né? Pelo menos já escrevia, né? A do seno, do cosseno, do exponencial, do logaritmo e tal. E tem umas coisinhas bonitinhas nas extremidades. Que elas são? 31. Então, tem umas coisinhas bonitinhas que acontecem às vezes nas extremidades, né? Que às vezes, vamos dizer, onde elas são verdadeiras, mas nem sempre é tão simples de provar.
Por exemplo, quando você faz a série do log de 1 mais x, isso daqui dá x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos x4 sobre 4 mais etc. Então está claro, se você botar x igual a menos 1, dá menos infinito. É o que se espera. Quando você bota x igual a 1, dá 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos etc. Isso converge. E agora você diz, ó, não é possível, é muita coincidência. Se com x igual a 1 eu jogo aqui, dá log de 2, e do lado de cá dá alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser log de 2. Hã? Converge porque a gente aprendeu que é uma série com termos decrescendo para zero com sinais alternados. Não, porque o logaritmo é assim. Ó. Aqui é 1. Aí eu fiz o logaritmo de 1 mais x. Então, com x igual a menos 1, eu bato aqui. Com x igual a 1, eu bato em log de 2. Então, quando eu jogo x igual a menos 1 aqui, eu não estou surpreso que isso dê menos infinito. Com x igual a 1, podia não dar nada, podia não convergir. Mas converge. Eu digo, poxa, se converge e se esse negócio daqui, se essa daqui é log de 2, eu espero que esse cara seja log de 2. É meio assim, né? Teria que ter alguma maneira de provar isso. Deixar assim, essa aqui está meio... Mas, tem outras... tem outra, por exemplo, o arco tangente. Né? A gente fez a do arco tangente. Né? Arco tangente x tem uma maneira simples, né, que é fazer arco tangente. Linha de x é 1 sobre 1 mais x2. Então, essa daqui é 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc, etc. Como eu posso integrar? Então, eu integro isso e o arco tangente vai dar x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x6 sobre 6 mais etc. Mais uma constante. Mas como o arco tangente zero é zero, então já está certo aqui, não precisa acrescentar nada. E aí você diz, olha, tem a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, se eu botar x igual a 1 aqui, o raio de convergência disso aqui mas, na verdade, se eu jogar x igual a 1, x igual a 1 vai dar 1 menos 1 terço mais 1 quinto menos 1... Aqui é 1 sétimo, né? Menos 1 sétimo, mais etc. E isso converge. Porque, de novo, o termo geral está indo para zero, os sinais estão alternando. Mas o arco tangente 1 é π sobre 4. Então, isso daqui deve ser π sobre 4 igual a 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais. Então começam a aparecer umas fórmulas assim, mágicas, né? Tem a fórmula de Euler, que é mais... mais, assim, fantástica, né? Que é o seguinte:
o Euler era suíço, lá de Basel, uma cidade ali perto da Alemanha, da França e tal, que na época do Euler foi a maior produção de gênios matemáticos per capita, vamos dizer assim, da cidade, porque de lá era o Euler e os Bernoulli. Bernoulli tinha o Tiago, o João e o Daniel, que era o filho do João. O Daniel era amigo do Euler. E o Euler, ele passou muito tempo da vida dele na Rússia. Talvez, eu imagino isso, talvez a qualidade da matemática russa se deva ao fato de que naquela época a corte russa importou gente do quilate do Euler, em particular o Euler, viveu muitos anos lá. Ele viveu muitos anos e ele morreu, e parece que durante 20 anos depois da morte dele não saiu nem o número dos anais da Academia de São Petersburgo, uma coisa assim, sem um artigo póstumo do Euler. Ele tinha deixado escrito. As obras do Euler são volumes desse tamanho, assim, dessa grossura, são dezenas. E, bom, o Euler, ele foi, acho que, um dos primeiros a estudar, a entender também um pouco que quando você faz somatório, quando você faz uma PG, por exemplo, quando você faz 1 mais x, mais x2, mais x3, né, mais etc., a somabilidade disso depende do módulo de x ser menor que 1. Se você disser, não, mas em vez de x real, eu vou botar um z complexo. Quer dizer, o z é um número complexo, está aqui no plano complexo, pega o z aqui, pensa ele como uma flechinha assim, z ao quadrado é um cara assim, z ao cubo e tal, e você pode somar isso também. E funciona. Também você pode fazer uma derivada, fazer f de z menos f de z0, dividir por z menos z0, e ver o que dá e tal. Mas, bom, o fato é que o Euler, ele considerou isso, quer dizer, você tem somatório de AN, XN. Mas eu posso também pensar, em vez de x, eu botar somatório de AN, botar z elevado a n aqui, com z igual a x mais yi. E se o módulo de x, se isso aqui converge para módulo de x menor que r, isso aqui deve convergir também para módulo de z menor que r. Eu não sei qual o nível de compreensão real que ele tinha disso, mas devia ser boa, né? Afinal, quem sou eu para duvidar do Euler? Né? E ele observou o seguinte, né? Se você pegar o seno, né? Você tem seno x, vamos botar assim, seno θ é igual a θ menos θ3 sobre 3 fatorial, mais θ5 sobre 5 fatorial, menos θ7 sobre 7 fatorial, mais etc. O cosseno θ é igual a 1 menos θ2 sobre 2, mais θ4 sobre 4 fatorial, menos θ6 sobre 6 fatorial, entre as potências que estão faltando. E o E elevado a x, né, vamos botar assim, o E elevado a θ seria 1 mais θ2 sobre 2, mais θ3 sobre 3 fatorial, mais θ4 sobre 4 fatorial, mais θ5 sobre 5 fatorial, mais θ6 sobre 6 fatorial, mais θ7 sobre 7 fatorial, mais etc. Aí ele teve a ideia assim, pô, mas se eu botar aqui i θ,
eu vou ter aqui 1 mais Iθ. Aqui, esse I ao quadrado é menos 1. O I dos complexos ao quadrado é menos 1. Aí, I ao cubo vai dar menos I. Aí, a quarta dá 1. Depois, eu tenho I de novo, menos aqui, certo? I menos I aqui. E aí ele olhou e disse, poxa, aqui eu tenho 1 menos θ ao quadrado sobre 2, mais θ, menos θ6. Então, isso daqui vai dar, aqui, se eu olhar os termos sem I, vai dar cosseno θ. E os termos com I, dá I seno θ. E aí ele disse, então, E elevado a Iθ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Fazendo, para ficar mais bonitinho, fazendo θ igual a π, E elevado a Iπ é igual a cosseno π, que é menos 1, mais só, né? Ou, escrevendo de outra maneira, E elevado a Iπ mais 1 é igual a 0. Que é, assim, uma fórmula muito admirada. Eu tenho admiração nessa fórmula por uma coisa que é realmente impressionante, que é o seguinte, o zero é absoluto. Mas olha só, o 1, ele vem... O 1 vem da aritmética, né? Não sei. Conta lá números naturais e tal, nada. O π vem da geometria. O I vem da álgebra. O I é uma coisa que você introduz por razões algébricas. E o E vem do cálculo, quer dizer, da análise, vamos dizer assim. Vou botar o cálculo aqui para ficar mais popular. Então, é uma fórmula que pega números como se viessem de continentes diferentes e se encontram assim, nessa fórmula aqui. É claro que isso que eu fiz aqui vamos dizer, é só uma dedução assim, quase que observacional, mas, de fato, tudo isso pode ser justificado bonitinho. Esses números complexos aqui, eles não são por acaso. Eu já falei para vocês, vou repetir, né, que toda vez que você está aqui nos reais, aí você bota o x0 aqui, você define bota a sua série de potência de centro em x0, ela converge aqui para x0 menos r, x0 mais r. Na verdade, se você olhar, não, mas aqui tem o plano complexo. Se você olhar nessa bolota aqui, de centro x0 e raio r, para z aqui dentro, a série também vai convergir. E mais, a função que você vai definir por essa série aqui, nesse disco, ela tem derivada no sentido complexo, em todos os pontos e tantas quantas você queira. Isso vai fornecer explicação para os mistérios, para alguns mistérios, tipo que eu falei, o 1 sobre 1 mais x2, né? E quando você bota 1 sobre 1 mais x2, você tem aqui o i
e o menos i que anulam esse denominador. Isso explica por que o raio de convergência aqui não pode ser maior do que 1, embora isso aqui não tenha nenhum problema. Aquela outra que eu já falei também, vou repetir, o E elevado a menos 1 sobre x2, que a gente pega aqui e diz, mas ela tem limite 0 em 0, então ela está definida para todo x aqui. Tá? X diferente de 0 e 0, x igual a 0. Mas a série dela não converge de jeito nenhum. Porque se você pegar essa função aqui e tentar estender para o plano complexo, por exemplo, se você fizer E elevado a menos 1 sobre z ao quadrado. Quando você fizer aqui z igual a iy, então E elevado a menos 1 sobre z2 é igual a E elevado a menos 1 sobre iy ao quadrado, que é igual a E elevado a 1 sobre y2. E aí, quando o y tende a 0, o 1 sobre y2 tende a infinito. E esse negócio vai para infinito. Então, essa função aqui, quando você estende para o plano complexo, ela não é nem contínua em 0. Então, você não tem nem como tentar fazer uma série numa bolinha aqui assim. Não tem essa compreensão melhor de como, o que está acontecendo, né? Por que algumas funções, né? Você pega duas funções, elas são de classe C infinito, 1 sobre uma x2, tão bonitinha, né? Não compara com, sei lá, com essa daqui que é feia, mas com E elevado a x, ou seno x. Seno x converge para todo x. E 1 sobre uma x2, que é tão mais simples, e não tem nenhum, né? Está definido para todo x, tem derivado em todos os pontos, e a série só converge no intervalo menor. Por que essa daqui tem uma série que tem um intervalo finito de convergência e a outra não? E é isso. Quer dizer, toda vez que você tem uma função definida por uma série, você pode estender para o plano complexo, e o raio de convergência vai até onde você puder estender. Se a função que você vai estendendo, se ela em algum momento tiver um probleminha aqui, mesmo que não tenha nenhum problema aqui, não adianta, você não pode fazer um raio maior, porque um raio maior englobaria esse cara. Quer dizer, o mesmo fato de que a função convergindo nesse ponto implica que ela converge em todo esse círculo, vale para os complexos também. Esse cara é um impedimento. E isso só foi essa teoria assim, só foi ser desenvolvida no século XIX. O Euler trabalhou. A ideia de série de potências, para derivar, integrar e tudo, escrever uma função como série de potência, é do Newton, 1660 e pouco. O entendimento dessas coisas melhor vai vir com o Cauchy, 1800 e... Aí, entre 1810 e 1850, andou fazendo coisas, bota aí pelo menos 150 anos depois do Newton. E aí abriu, vamos ver, abriu uma teoria de funções de variável complexa que tem importância em outras áreas. Quer dizer, mecânica quântica usa os números complexos. Tem muita coisa em hidrodinâmica, então quando você pensa só no plano, que você também modela bem com os números complexos. Oi? Você pode fazer porque é elevado aí
Θ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Se você fizer E elevado a I menos θ, né, que é E elevado a menos Iθ, isso vai ter que ser cosseno de menos θ mais I seno de menos θ, que é igual a cosseno θ menos I seno θ. Daí você já tem, né, cosseno θ igual a E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ sobre 2, e seno θ é igual a E elevado a Iθ menos E elevado a menos Iθ sobre 2i. Né? Qual a noção disso no plano complexo que eu posso calcular o seno para a complexo? Como o seno, essa série do seno, funciona para todo x, ela vai funcionar para todo z complexo. Então, essa fórmula que define o seno define uma função seno no plano complexo. E aí você tem todo um estudo de teoria de funções de variável complexa, funções que são, tem um período, funções que meio que, vamos dizer, fazem é como se fizesse o plano complexo se transformar num cilindro ou, eventualmente, num toro. Tem coisas bonitas aí. Assim, né? Então, tem essa... E isso, em termos práticos, né, é bastante usado ainda, né, para resolver alguns problemas, tipo problemas de equações diferenciais. Eu falei para vocês. Acho que a gente consegue, por exemplo, o massa-mola, quando você faz, você pega a função y duas linhas igual a menos K2 y. Uma maneira de resolver isso seria fazer y duas linhas mais K2y igual a zero e dizer, ó, eu vou pensar que y é igual a somatório de AN x elevado a n igual a zero a infinito. Aí jogo isso aqui dentro. Então, ó, se isso é y', então vai ser somatório de n igual a 1 a infinito, de n a n, x elevado a n menos 1, y duas linhas igual a somatório de n igual a 2 a infinito, de n menos 1 a n, x elevado a n menos 2, jogo isso aqui na fórmula. Então, eu vou ter somatório de n igual a 2 a infinito, de n menos 1 a n, x elevado a n menos 2. Esse é o y duas linhas, né? Aí eu somo K2 vezes o y, somatório de n igual a 0 a infinito, de AN, x elevado a n, isso é igual a 0. Eu vou ajeitar isso daqui, vou escrever assim, né? Vou fazer n igual a m mais 2, então ficaria m mais 2, m mais 1, a m mais 2, x elevado a m, o m começando de 0. Então, faria m igual a 0 até infinito. Agora eu troco o nome do m para n de novo. Então, isso daqui ficaria somatório de n igual a 0 até infinito, de n mais 2, n mais 1, a n,
x elevado a n mais K2, somatório de n igual a zero é infinito, de AN, x elevado a n igual a zero. Agora eu vou juntar os caras aqui. O que isso vai me dar? Eu vou ter... Peraí, aqui o AN aqui era n mais 2, né? Ah, o n é m mais 2. Então aqui eu vou ter somatório de n igual a zero é infinito, de n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais K2, a n, vezes x elevado a n, igual a zero. E aí isso me dá uma fórmula, né? Porque a ideia aqui é que se isso é zero sempre para todo x, então esses coeficientes todos têm que ser zero. Meio assim, talvez estou meio chutando, mas é como um polinômio, né? Se o polinômio se anula para todo x. Então esses caras aqui, então você joga assim, então você diz n mais 2 vezes n mais 1, a n mais 2, mais K2, a n igual a zero para todo n. E aí você tem uma fórmula de recorrência, a n mais 2 igual a K2 sobre n mais 2, n mais 1, a n. Então nós estamos com essa fórmula aqui. Dá o termo de ordem n mais 2 em função do anterior. Então, se eu tiver o A0, eu tenho os pares. Se eu tiver o A1, eu tenho os ímpares. Pensando que isso daqui, pensando fisicamente, né, eu estou com uma situação que eu tenho aceleração em função da posição. Então, se eu tenho aceleração, é razoável pensar que eu preciso da posição inicial e da velocidade inicial para determinar o movimento. O A0 é a posição inicial, é o y de zero. E o A1 é a velocidade inicial, é o y' de zero. Então, faz sentido. Então, você pensa assim, bom, então, A0 e A1, dados. Então, o que você vai ter? Você vai ter os pares, né? Vão ser A2 igual a A0, que multiplica menos K2 sobre 2, o A4 vai ser A0, K2 ao quadrado sobre 2, aqui eu vou ter 2 vezes 3 vezes 4. O A6 igual a 0 menos K a sexta, certo isso? Ao quadrado. Sobre 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Está com uma cara... Tem alguma coisa familiar aqui? Quer dizer, eu estou pensando assim que o A2N vai ser A0 vezes menos K elevado, quer dizer, menos 1 elevado a N, K elevado a 2N sobre 2N fatorial. Então, isso vai ser multiplicado por x elevado ao 2N. Se olhar para isso, tem um cosseno aqui. Tá certo? Que aqui você vai ter a soma dos termos pares, você vai ter um A0 do lado de fora, somatório
de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, kx elevado a n sobre n fatorial, que vai ser a zero cosseno de kx. Se você fizer a mesma conta, entendeu? Eu estou pegando essa fórmula aqui, estou aplicando, dizendo, bom, com o A0 eu tiro o A2, com o A2 eu tiro o A4, com o A4 eu tiro o A6, então eu tenho uma parte que é independente, são os pares. Está aqui. Aí eu olho para ele e digo, poxa, é menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, né? O k vai estar elevado a 2n e o x vai estar elevado a 2n. Isso aqui são os termos pares do y de x, né? Y de x igual a somatório de an x elevado a n. Então, se eu tenho a2n aqui, eu vou ter x a 2n. Então, eu vou ter kx elevado aqui a 2n. Né? Então, essa parte dos pares me dá um cosseno. Se eu fizer com os ímpares, você faz a mesma conta e você vai ter a1 seno de kx. Vamos ver, aqui é uma situação muito especial, porque é uma equação que a gente sabe resolver com seno e cosseno e dá isso. Frequentemente, vamos ver, o mais emocionante é você dar uma equação que você não consegue resolver por outros meios e você tem uma solução em termos de séries e você olha para a série e você não reconhece nenhuma função vamos dizer, desde que cresceram com você, frequentaram a sua escola, nem nada, e você tem que dizer, poxa, conheci uma pessoa nova aqui. Algumas funções são batizadas assim, entendeu? Você tem um problema que é interessante, resolve usando séries, e aí aparece uma função que não existia, aí ganha um nome em função, sei lá, do cara que estudou aquela equação, uma coisa assim. Tem várias assim, funções de Bessel é um pouco mais complicado, mas vem dessa mesma ideia, de Airy, tal, tem situações que são assim. Mas aqui você realmente faz a conta, né, e você, dessa história, sai que se y duas linhas mais k2y igual a zero, então você tem y igual a A0 cosseno de kx mais A1 seno de kx, onde A0 é a posição inicial, A1 é a velocidade inicial. Bom, vamos ver se funciona mesmo, né? Y duas linhas. Se você derivar o cosseno duas vezes, sai o k aqui, vai dar menos k2 A0 cosseno de kx. Aqui, se você derivar duas vezes, dá cosseno de kx com k, depois dá menos seno de kx com outro k, então também dá menos k2 A1 seno de kx. Então, y duas linhas mais ky realmente dá zero. E y de zero, esse dá zero, esse dá 1, é a zero. Y' vai ser menos a zero k seno de kx mais a 1 k cosseno de kx. Então, peraí, então o A1 não era a velocidade inicial. Assim. Bom, tudo bem. Quer dizer, na verdade, né, o y' de zero é k vezes o A1. Por quê? Porque quando você derivar a parte do seno aqui, tem um kx aqui.
Então, se você derivar em relação a x, tem um k que não desaparece. Então, vamos dizer, é uma situação assim, a gente pegou a equação, escreveu as funções como séries de potências, tirou a fórmula e reconheceu funções das quais, vamos dizer, as séries que a gente já tinha sido apresentado. Em geral, a gente não espera que isso aconteça. Quer dizer, em geral, você vai pegar a equação, vai tirar uma fórmula de recorrência e vai ficar com a fórmula de recorrência. Se você quiser a sua função com uma boa aproximação, você vai ter que calcular vários termos da sua série e dizer, bom, essa é uma aproximação, vai ter que, de alguma maneira, estimar o erro, conseguir dizer, não, está boa essa aproximação. E é um método de resolver equações diferenciais que o Newton lançou. Ele tinha isso meio como um segredo, assim, era uma coisa que ele não chamava muita atenção, que ele sabia resolver as equações diferenciais por esse método. Não é uma panaceia universal, mas é um bom método de resolução de equações diferenciais.